O tema do vídeo de hoje talvez seja difícil de definir. Já foi rotulado como uma deficiência, uma identidade e uma doença a ser curada. O autismo é comum e muitas pessoas já tiveram contato sem perceber, sendo cercado por estereótipos confusos. No vídeo de hoje, vamos analisar o que é o autismo, como a nossa compreensão mudou ao longo do tempo e os esforços preocupantes para enquadrar o autismo como uma contaminação a ser curada ou até mesmo eliminada. É importante iniciar com uma definição clara do autismo. O autismo, ou transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele se caracteriza por comportamentos e respostas a estímulos. Isso pode envolver estilos de comunicação variados, movimentos repetitivos e dificuldade com luzes fortes ou sons altos. Muitas pessoas autistas têm fixações ou interesses especiais. Pode ser um hobby, colecionar coisas, ou uma fixação por um assunto em que mergulham profundamente. Uma das características mais notáveis das pessoas autistas é a dificuldade na comunicação social, embora elas possam ser bastante animadas ao falar sobre seu interesse especial. Isso vai de dificuldades em manter contato visual a não compreender sinais sociais. Autistas podem se expressar de forma direta ou sem filtro social. Isso muitas vezes pode ser interpretado erroneamente como sendo rude ou indiferente. A repetição e a rotina trazem conforto a pessoas autistas que se beneficiam da estrutura e consistência em um mundo confuso. A repetição às vezes auxilia na navegação social usando frases prontas para facilitar a comunicação. Mas nenhuma pessoa autista terá exatamente o mesmo perfil de características ou experiências de vida que outra. O autismo é um espectro, não uma progressão linear de leve a grave, mas sim um conjunto de características diversas que podem ser ilustradas pela roda. O autismo em si não é uma deficiência de aprendizagem, embora até 50% das pessoas autistas também tenham uma deficiência de aprendizagem. Pessoas com autismo podem se destacar e, com o tempo, desenvolvem o que chamam de máscara. Máscara é tentar esconder traços autistas das pessoas não autistas, de forma consciente ou não. Sinais de autismo podem surgir na infância. Se identificado, entrevistas, perguntas e observações serão usadas para diagnosticar o indivíduo. Uma equipe de especialistas fará isso, e todo o processo pode levar anos para ser concluído. Muitos recebem diagnóstico de autismo na infância, mas muitos adultos só descobrem mais tarde. Muitas mulheres notam traços autistas após o parto ou na menopausa, com pesquisas sugerindo que hormônios impactam a capacidade de mascarar e regular esses traços. Algumas pessoas nunca recebem diagnóstico formal, mas analisam suas experiências e se autodiagnosticam. Isso pode acontecer por vários motivos, mas, para o autor deste canal, do roteiro Disturbance History, ele achou que o diagnóstico não era útil naquele momento e apenas aceitou ser autista. O autismo como diagnóstico só apareceu no início do século XX. Por isso, é difícil saber ao certo quais foram as experiências de pessoas autistas na história. Ao olhar para o passado, é possível identificar o autismo sendo agrupado com outras deficiências ou outras doenças mentais. Isso talvez possa ser melhor observado na condição chamada psicastenia, uma mistura do que hoje poderia ser chamado separadamente de fobias, transtorno obsessivo-compulsivo ou autismo. Não é possível diagnosticar figuras históricas com autismo, mas há exemplos de pessoas que parecem atender aos critérios. Um exemplo é Hugh Blair de Borg, um pequeno lorde escocês do século VIII que ganhou o apelido de O Rapaz Tolo de Borg. Ele apresentava comportamentos que poderiam indicar que era autista, como a necessidade de usar as mesmas roupas, sentar na mesma cadeira e não perceber sinais sociais. Hugh foi deserdado pelo irmão mais novo, John, que foi ao tribunal defender sua reivindicação. John conseguiu provar que Hugh era um idiota, o que na época significava
uma pessoa permanentemente desprovida dos níveis considerados normais de razão e compreensão. Termos como idiota não são mais formas aceitáveis de descrever pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, mas antigamente era um termo amplamente utilizado para englobar vários casos, e havia muito mais pessoas autistas que eram incluídas nessa definição abrangente. Muitos cientistas como Newton, Tesla e Darwin são considerados autistas. Todos apreciavam a solidão, eram muito focados e tinham dificuldade em socializar. Mozart também era conhecido por usar um conjunto de expressões faciais que ele alternava, em vez de mudar naturalmente sua expressão. Ele também tinha dificuldades em ambientes barulhentos, a ponto de ficar fisicamente doente. Thomas Jefferson, o pai fundador e terceiro presidente dos Estados Unidos, também apresentava alguns comportamentos autistas. Ele evitava contato visual e tinha dificuldade para falar em público e lidar com barulhos altos. Seus rivais políticos, como Alexander Hamilton, chegavam a apontar seus comportamentos considerados estranhos e até chamavam Jefferson de inexpressivo. Embora seja certamente interessante diagnosticar figuras históricas retrospectivamente, não se deve esquecer que é impossível saber com certeza. Ao observar essas figuras, percebemos que pessoas artísticas sempre fizeram parte da história e, como mostram esses exemplos, foram incrivelmente importantes, moldando o mundo para melhor. Com o avanço na compreensão de doenças mentais, deficiências de aprendizagem e distúrbios neurológicos, buscou-se classificá-las de forma mais precisa. A primeira vez que o autismo foi usado como termo médico foi em 1910 por um psiquiatra suíço, Eugênio Bleuler. Bleuler cunhou o termo como parte de sua descrição da esquizofrenia, embora sua definição incluísse o que hoje chamaríamos de autismo. Bleuler acreditava que os comportamentos autistas eram uma forma de escapismo do mundo real. O autismo já foi ligado à esquizofrenia, e na década de 1920, o termo esquizoide descrevia casos leves de esquizofrenia que hoje poderiam ser classificados como autismo. Nessa época, Carl Jung desenvolveu sua ideia do tipo de personalidade introvertida. Isso abordava traços autistas ligados à interação social e inspirou outros na definição do autismo. Em 1924, Grunia Sukariva, uma psicóloga infantil da União Soviética, foi a primeira pessoa a definir o autismo de forma abrangente. Grunia realizou sua pesquisa sobre autismo durante o período em que trabalhou em um sanatório. Durante esse período, ela viveu e trabalhou de perto com crianças autistas que moravam lá, podendo observar tanto os comportamentos quanto as características psíquicas das crianças. Ela identificou características, notou diferenças entre meninos e meninas e relatou suas descobertas em várias publicações. Ela descreveu psicopatias esquizoides na infância, reconheceu diferenças em relação à esquizofrenia e, depois, mudou o nome para psicopatia autista. O trabalho dela ficou um tanto desconhecido, mas um pesquisador que se acredita ter lido e utilizado o trabalho de Grunier é Hans Asperger, um médico austríaco. A carreira de Asperger iniciou nos anos 1930, presenciando a expulsão de colegas judeus e a ascensão do Partido Nazista na Áustria. Asperger se posicionou favoravelmente ao regime nazista. Ele se destacou na carreira e recebeu mais oportunidades. Ele participou de várias organizações ligadas ao Partido Nazista, mas nunca se filiou ao próprio partido. Ele trabalhou ao lado de médicos infames que promoviam políticas de higiene racial, como a esterilização forçada. Asperger colaborou com o assassinato em massa de crianças com deficiência, enviando-as para a clínica infantil Spiegelgrund, em Viena. Isso integrava a Ação T4, o programa secreto nazista que assassinava pessoas consideradas indignas de viver. Eles chamavam isso eufemisticamente de eutanásia involuntária.
Centenas de crianças consideradas indignas de viver devido a deficiências foram mortas na clínica infantil por gaseamento, fome e injeções letais. Muitos médicos, como Asperger, sabiam que as crianças eram enviadas para essas instituições e nunca retornavam. Além de buscar uma sociedade racialmente pura, os nazistas queriam crianças obedientes ao regime. Esse conceito era chamado de Ghermut, e Asperger baseou sua avaliação das crianças autistas em saber se a disposição da criança era favorável à sociedade nazista. Acreditava-se que crianças autistas eram incapazes de aprender a ser obedientes e, por isso, eram consideradas uma violação da sociedade pura dos nazistas. Asperger é conhecido por escrever centenas de artigos sobre o que chamou de psicopatia autista. Asperger buscou identificar traços em crianças autistas que pudessem ser úteis à sociedade nazista, como aquelas com quociente de inteligência elevado. Quem não aprendia a se integrar e gerar valor era institucionalizado. Isso ocorreria em locais como a Spiegelgrund, onde muitos foram mortos. Após o nazismo, Asperger não sofreu consequências por enviar crianças para serem mortas. Como ele não era membro do partido nazista, apesar de estar intimamente alinhado, foi permitido que continuasse seu trabalho. Asperger, mais tarde, alegaria que estava sob vigilância da Gestapo, que era a polícia secreta nazista. Porém, não há provas disso além do que Asperger afirma. Isso foi visto por alguns como uma forma de se distanciar do nazismo ou de se apresentar como um opositor ao regime. Após a guerra, seu trabalho com crianças autistas foi ignorado. Isso até a década de 1980, com os esforços de uma psiquiatra britânica chamada Lorna Wing. Lorna Wing era especialista em distúrbios do desenvolvimento infantil e passou a focar no autismo após o diagnóstico de sua filha ainda jovem. Naquela época, acreditava-se que o autismo era muito raro e que era uma deficiência que só afetava meninos. Na década de 1970, Lorna Wing estudou adultos e crianças, mostrando que o autismo era bem mais comum. Ela descobriu que 1 em cada 100 pessoas era autista, contrariando a crença de que era 1 em cada 10.000. Como o autismo era considerado raro, quase não havia apoio para a filha de Lorna Wing. Sem alternativas, ela se dedicou a todo o material sobre autismo para saber como ajudar melhor sua filha. A pesquisa dela foi essencial para definir o autismo como um espectro e não por critérios rígidos. Grande parte de suas leituras e pesquisas foi influenciada por Asperger e, em 1980, ela criou o termo Síndrome de Asperger. Esse era um subdiagnóstico do autismo para aqueles considerados de alto funcionamento. No entanto, esse termo não é mais utilizado. Wing redefiniu o autismo como um espectro, variando de necessidades complexas a poucas, e afirmou que a maioria das pessoas apresenta alguns traços autistas. Ela é citada dizendo: "Não é possível traçar linhas claras entre os subgrupos. Eu acho mais seguro usar o espectro autista, que é baseado na única coisa consistente. Devemos enxergar cada criança como indivíduo, superando questões do instinto social. Precisamos compreender suas habilidades, dificuldades, comportamentos e emoções." Pesquisas dos anos 1990 confirmaram boa parte do que Wing escreveu. Com maior compreensão, pessoas com autismo ganharam mais visibilidade na cultura popular. O filme Rain Man, com Dustin Hoffman e Tom Cruise, foi premiado por mostrar um homem autista, suas dificuldades sociais e talento com números. Algumas pessoas famosas que foram diagnosticadas com a condição incluem Wentworth Miller, Chloe Hayden e Sir Anthony Hopkins, que recebeu o diagnóstico aos 70 anos. Alguns atribuíram a causa do autismo a fatores ambientais ou externos. Em 1998, publicaram um artigo amplamente desacreditado sobre a relação entre vacinas e autismo. Baseava-se em uma amostra pequena,
sem grupo controle, ligava condições comuns e dependia dos pais para lembrar quando notaram os primeiros sinais de autismo. Mas a fraude foi ainda mais longe, com o médico alterando fatos médicos sobre os participantes. O médico teve a licença cassada e o artigo foi retirado pela The Lancet. No entanto, o dano já havia sido feito. Noticiários e veículos de mídia espalharam a história, alimentando paranoia e medo sobre vacinas e ansiedade em relação ao autismo. Isso resultou em surtos de doenças infantis fatais. Em 2008, o sarampo voltou a ser endêmico na Inglaterra após 14 anos erradicado, mas eliminada. Mais perturbadoras podem ser as tentativas de curar o autismo. A análise do comportamento aplicada. Análise do comportamento aplicada é uma terapia criada para eliminar comportamentos autistas em crianças e substituí-los por outros mais socialmente aceitos. Isso é feito punindo a criança por apresentar comportamentos autistas e recompensando comportamentos neurotípicos. Isso pode ser feito forçando uma criança autista a manter contato visual por longos períodos de tempo, recompensando-a com doces se conseguir manter o olhar por um certo tempo. No entanto, se não conseguissem fazer isso, poderiam ser ignoradas, contidas ou até mesmo submetidas a choques elétricos. A prática foi desenvolvida por Olli Lovas, um psicólogo norueguês-americano, que por mais de 20 anos aplicou a terapia em muitas crianças autistas. As opiniões de Lovas sobre autistas podem explicar sua abordagem para curá-los. Ele é citado dizendo: "Você praticamente começa do zero quando trabalha com uma pessoa autista. Você tem alguém fisicamente presente. Elas têm cabelo, nariz, boca, mas não são pessoas no sentido psicológico." Alguns estudos apontam benefícios do análise do comportamento aplicada, mas meta-análises mostram que sua eficácia é menor do que se pensava. Além disso, há preocupações éticas sobre essa prática. Muitos daqueles que passaram pela análise do comportamento aplicada desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático como resultado. Lovas também foi autor de um estudo em 1974, onde meninos afeminados foram submetidos a tratamentos semelhantes, para evitar que se tornassem homossexuais ou transexuais. Embora vários países proíbam terapias de conversão homossexual, nenhum proíbe a análise do comportamento aplicada para crianças autistas, mesmo com condenação e evidências de danos. Recentemente, o autismo passou a ser visto além de uma simples deficiência. O movimento da neurodiversidade, que inclui outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, busca destacar os problemas causados por uma sociedade que não foi construída pensando nas pessoas autistas. Ele foca em criar sociedades mais inclusivas e compreensivas ao mesmo tempo em que luta por melhores direitos e respeito. Desde 2013, Asperger não é mais um diagnóstico utilizado e, em vez disso, o foco está em determinar se a pessoa tem altas necessidades ou baixas necessidades. Algumas pessoas ainda mantêm o diagnóstico de Asperger, pois cresceram com esse rótulo e ele faz parte de sua identidade. Também houve uma rejeição da necessidade de curar o autismo. É uma parte fundamental do movimento compreender as necessidades de cada indivíduo e garantir que essas necessidades sejam atendidas. Os desafios que as pessoas autistas enfrentam talvez possam ser melhor observados em suas taxas de emprego. No Reino Unido, cerca de 35% das pessoas autistas têm empregos em tempo integral. Um relatório de 2024 destaca barreiras como dificuldade no processo de recrutamento e contratação, dificuldade em trabalhar sem adaptações razoáveis e uma relutância em revelar o autismo aos empregadores. Muitos autistas vivem de forma independente, mas alguns precisam de cuidados 24h por dia. Algumas precisam de mais ajuda, mas vivem de forma relativamente independente, conforme suas necessidades. Organizações como a Sociedade Nacional de Autismo auxiliam pessoas com autismo ao longo de suas vidas, além de oferecer apoio às famílias.
Para aqueles que desejam aprender mais sobre o autismo, o site deles é um ótimo lugar para começar. Eles disponibilizam uma revista para download com informações sobre seu trabalho e contribuições de pessoas autistas, como poemas. A história e o diagnóstico do autismo continuarão sendo uma parte perturbadora da nossa história, mas é fundamental lembrar a importância de humanizar as pessoas autistas e reconhecer a variedade de necessidades, habilidades e as maravilhas que elas trazem para o mundo.